agradecendo sempre a Deus, a Jesus, esse nosso amigo incondicional de todas as nossas horas, por esta oportunidade de podermos divulgar doutrina espírita aos 4 cantos do mundo e a todos aqueles que neste momento passam por dificuldades e procuram a nossa doutrina para aliviar seus corações. Que esses espíritos amigos que estão aqui conosco, a Falange do Bem, esses espíritos que coordenam esta tarefa, os nossos amigos espirituais particulares que também temos, os nossos anjos de guarda, que eles possam nos envolver esta noite, auxiliando-nos, nos inspirando para que possamos levar até a cada um que esteja nos assistindo, nos ouvindo, as bênçãos do amor e da paz. O Sermão do Monte, na realidade, é uma das passagens que Jesus teve que ofereceu a todos nós da terra uma possibilidade de esperança, de amor, né, e de fraternidade. Tanto é que Dalai Lama, que não era cristão, ele falou que se todos os evangelhos que nós conhecemos até hoje fossem destruídos e só deixassem o Sermão do Monte para todos os religiosos, já valeria a pena. De tanta importância que é este magnífico, vamos dizer assim, encontro de Jesus com os seus seguidores, ele nos falando as verdades, nos trazendo realmente a esperança, para que a nossa vida possa ter um final feliz, né? E o Sermão do Monte, tudo um final feliz. Pena que, infelizmente, pela nossa condição profissional e os afazeres, né, todos aqueles afazeres que nós temos, nós nos esquecemos de estudá-lo, né, de pegar cada frase de Jesus e procurar identificá-la conosco, para que nós pudéssemos, sem dúvida alguma, procurar este caminho, né, porque o Sermão do Monte é muito bonito, né? Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. Seremos consolados. Isso que Jesus quer dizer. Quando? Agora? Amanhã? O mês que vem? Nós seremos consolados, mas depende muito de nós a aceitação e entendimento deste consolo. Que este consolo não é que Jesus vai trazer para nós, é que nós vamos achá-lo no nosso caminho. Por intermédio do amor, né, da caridade, da compreensão, da perseverança. Eu sempre tenho a impressão que a gente, enquanto espírito encarnado, até por esquecer, né, a verdadeira vida que é espiritual e, como você disse, mergulhado ali nas tarefas do cotidiano, a gente se torna pessoas com resultados imediatistas, né? Sem dúvida. E o que Jesus vem trazer para a gente é essa esperança e fé até no futuro, né? No futuro, principalmente. E Kardec, ele foi muito feliz em trazer-nos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 3º livro da codificação, mas para mim é o primeiro, porque eu acredito que sem Evangelho não existe doutrina. Então, mas Kardec, logicamente, ele trouxe o Livro dos Espíritos, uma introdução filosófica da doutrina espírita, e o Livro dos Médiuns, que nos fala da mediunidade, da ciência espiritual, né? Só que o Evangelho é o Evangelho. E eu entendo até, desculpa cortar, que quando o Kardec traz ali os questionamentos como pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, o pessoal se interessou e muitos quiseram começar a fazer, né? Ah, como que é isso? Então, acho que ele sentiu uma necessidade de já trazer o Livro dos Médiuns até para o público entender como que se dava e esse mecanismo, né? Das dificuldades, desafios da mediunidade, né? Jesus nos prometeu que nós teríamos um Consolador prometido. E ele escolheu o professor Rivail, né? Hippolyte Léon de Rivail, Rivail Denizar. Ele escolheu esse nosso irmão, o Allan Kardec, lógico, a alcunha dele, para nos trazer esta realidade, né? E esse Kardec, a gente percebe que ele é um dos espíritos, provavelmente, da legião de Jesus, mais aproximados de Jesus. Por isso que ele recebeu essa tarefa
com uma ênfase muito grande, uma satisfação, quando Jesus chamou o nosso guardião do Brasil para tomar conta, né? Administrar o Brasil. Então, ele ficou muito feliz. Só que Jesus, provavelmente, deve ter intuído ele e falado assim, olha, tu vai trazer essa revelação, mas tu vai ter muitos inimigos por intermédio dela. Mas Jesus é o meu. Jesus, ele infelizmente, ou melhor, Kardec, ele teve a capacidade de falar, não, eu assumo, como nós dizemos agora na nossa época, eu assumo essa bronca. Pode vir quem quiser, mas que eu vou trazer este Consolador prometido, eu vou. Então ele trabalhou, se esforçou, passou tudo aquilo que nós sabemos, né? E nos trouxe a codificação kardeciana, os 5 livros que são de especial confiança nossa, porque nós espíritas, o espírita precisa conhecer a codificação, além de outras obras literárias, mas a codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, os livros dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, é primordial. Nós precisamos entender. E todos esses livros sempre nos toca alguma coisa, se todos nós estudássemos eles, né? E Kardec foi muito feliz em trazer o Sermão do Monte no Evangelho. Muito feliz. Por quê? Porque para nos preparar, nós os espíritas, ele na frente da iniciação do sermão, como disse Jesus, ele ofereceu a nós 4 capítulos, para que nós pudéssemos, por intermédio desses 4 capítulos, entendermos a finalidade de Jesus estar no monte, falando para todo aquele povo as bem-aventuranças para um futuro sorridente. Então, o primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. O que ele quis dizer com isso? Que ele não veio destruir o Antigo Testamento. As leis que Moisés havia colocado, porque naquela época o povo estava num turbilhão de energias, mas contrárias, inferiores. Então ele teve que trazer-nos, por obra de Deus, sem dúvida nenhuma, o Decálogo, os 10 mandamentos. Então Jesus falou, eu não vim destruir, eu vim colaborar. Eu vim colaborar com o nosso povo. Por quê? Porque para entendermos os 10 mandamentos é um pouco complicado. Eu acredito que ele deva ter pensado dessa forma. Então eu vou deixar para vocês somente um. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso embute-se, veja que inteligência, em todos os 10 mandamentos da lei de Deus. Então ele não veio nos destruir essa lei. Ele veio sim colaborar e produzir a nós um entendimento mais facilitado. Porque, com relação à religião, nós temos um pouco de preguiça de estudar, de conhecer, né? Quer dizer, aqueles livros maçantes, etc., mas que no fundo nos trazem entendimento, né? Compreensão e também nos dão a condição de uma vida melhor. E é interessante, até pegando o gancho que você falou das obras de Kardec, que a gente não fique somente nesse aspecto de ir no nosso templo religioso e já só absorver o que vem mastigado ali do palestrante, seja no caso do padre ou o pastor, né, das outras denominações, mas que a gente também faça um esforço pessoal de interpretação, né, Toninho, das palavras, né? Exatamente. Por quê? Porque é muito fácil a gente, nós aceitarmos aqui... Se quiser dar para o Kaique, o Kaique? Não, eu só vou diminuir. E ele põe ali, fica à vontade. Pronto, já diminui. É muito fácil. No caso, eu vou dizer no meu caso. Eu vou falar em uma casa espírita a respeito de qualquer assunto. E as pessoas me ouvem e falam assim, não, o Toninho falou que tem que ser assim, assim, assim. Eu vou seguir o que o Toninho falou. E se eu me equivocar numa das colocações? Sim. Então, eu falo alguma coisa, como nós estamos conversando aqui, então as pessoas que têm interesse de entender, têm que pesquisar. Porque a literatura espírita é vasta. Só do Chico tem quase 500 livros, só do Chico, né? Kardec, etc. Então, na realidade, nós precisamos pesquisar. Isso aconteceu comigo, né? No início
que eu comecei a frequentar a doutrina no Fraternidade, eu fui por acaso, como eu contei aqui já. Eu fui levar minha esposa num lugar para fazer um curso de pintura à noite, e ela ia ficar umas 2 horas lá. E aí eu falei, o que eu vou ficar fazendo? Aí nesse trajeto eu passava em frente sempre a uma casa espírita. Eu vou naquela casa só para ver como é que funciona. E eu não tinha ido antes disso em casa espírita alguma, né? Mais por curiosidade, exatamente. Né? Aí eu fui, sentei, fiquei olhando. Aí o rapaz começou a falar sobre o evangelho e tal. Aí eu olhei e falei, puta besteira, né? Pensei assim comigo, falei, vou embora. Aí não fiquei nem pro passo. Peguei e vim embora, peguei minha esposa. Aí na semana seguinte passei no mesmo lugar. Só que os espíritos, eles são sorrateiros. Eles provavelmente devem ter falado assim, entra de novo que você vai se despertar. Aí eu fui, aí comecei a despertar, virei trabalhador da casa. Então, por quê? Porque eu questionei. Eu falei, não, peraí, vamos ver de novo se o meu questionamento está valendo a pena. Aí comecei a ouvir e a seguir. A princípio eu comecei a seguir aquilo que eles falavam. Não pesquisava. Não, o fulano falou aqui tem que ser assim, tem que ser assado, isso aqui, né? Só que a minha esposa, no caso, ela é muito crítica. E ela sempre falava assim, olha, cuidado, toma cuidado. Sempre assim, tipo alertando, de esposa, né? E ela falava isso porque, às vezes, a pessoa também está equivocada e tal, papapá. Aí eu comecei, fui indo, fui trabalhando na caridade para poder entender. Então, aí eu cheguei ao ponto de ser convidado a falar em casa espírita. E para isso a gente precisa estudar. Porque nós, às vezes, estamos falando para pessoas de um entendimento muito maior que o nosso, que querem aprender mais. Então ficam ouvindo e, de repente, questionam sobre aquele tema. Perfeito. Né? Então, nós precisamos desenvolver em nós o conhecimento, já que somos espíritas, porque espírita não é que seja nata, mas ele tem um conhecimento maior do que os outros religiosos. Por quê? Porque nós sabemos que da imortalidade da alma. Isso é o primordial, a imortalidade da alma. Então sabemos que nós não morremos. O nosso corpo vamos dizer assim, ele vai para o laboratório da natureza, mas o espírito continua a sua trajetória de evolução, sem dúvida nenhuma. E como nós estávamos falando da suscetibilidade de Kardec, ele colocou esses 4 capítulos. Né? Eu não vim destruir a lei, ele não veio, ele veio colaborar. E depois ele fala que o reino dele não é deste mundo, porque ele veio aqui somente para colaborar, para nos trazer a verdade. Por isso mesmo ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por meu intermédio. Isso falou Jesus, né? Que os seus apóstolos escreveram, porque Jesus não escreveu nada, ele só falou, né? Então, que o reino dele não era deste mundo. Aí eu fico imaginando assim, os detalhezinhos, né? Jesus, em toda essa pompa espiritual, toda essa luz magnânima, né? Esse coração puro que não tem nem como explicar Jesus, a nossa visão. Mas veja bem, o amor dele. Ele saiu de um lugar onde somente a felicidade existe. Porque nós temos a qualificação espiritual, né? A nossa qualificação. Nós somos espíritos imperfeitos, puros, né? E assim vai. E Jesus é de uma pureza sublime. Eu acredito que ele não tem mais patamar a subir. Ele está lá, numa condição superior, superioríssima. E ele, por amor, ele falou assim, não, eu vou na Terra, eu vou reencarnar na Terra para levar o meu conhecimento e tentar mudar aquele povo. E ele veio. Isso me faz lembrar, certa vez, que eu estava numa reunião de Evangelho e Passe, na casa onde eu frequentava, no Guarujá. E aí eu aplicava passe, como aplico ainda, né? Nós fomos passada de passe e eram muitos médiums, aproximadamente uns 30, mais ou menos, né? E nós estávamos, porque lá é um local, né? É uma comunidade carente, a Vila Baiana. E eu estava lá com uma irmã nossa do meu lado.
E aí primeiro entravam as crianças, elas eram atendidas pelo passe, e aí começava a sequência dos passes com os adultos. E nesse intermédio, de uma leva de crianças para outra, a senhora que estava do meu lado, baixinho, que eu também não gosto muito de conversar nessa condição de tarefa, né? Porque desvia o nosso pensamento. Mas ela falou, ai, Toninho, quanta criança carente, né? Quanta criança carente. Você percebeu até pelo cheiro? Eu falei, é. Ela falou, nossa. Aí ela falou assim, aí eu falei assim para ela, nós estamos nos preparando para reencarnar junto com eles, para quem sabe trazer, né, o evangelho de Jesus para essa carência toda. E ela sabe o que ela falou para mim? Ai, Toninho, Deus me livre. Eu já estou passando por isso agora, eu não quero mais saber dessas coisas, tipo, entendeu? Então, eu fico imaginando Jesus, quando os nossos maiores convocaram Jesus, falaram assim, você quer administrar o planeta Terra, um planeta novo e tal, assim. E ele falou, não, eu vou. Aí ele começou a administrar e depois reencarnou. Ou melhor, encarnou na Terra. E veja o que fizeram com ele. E é interessante porque eu entendi esse ponto de referência que, assim, sempre que a gente fala em reencarnação, em voltar pro planeta Terra, muitos falam, não, é muito sofrimento, eu não quero, né? Deus me livre, tomara que eu já atinja um patamar para não precisar voltar e tal. Mas aí você vê o Bezerra de Menezes, né? Quando desencarna, tem uma festa no plano espiritual, né? E falam que ele poderia escolher qualquer outro planeta do nosso sistema solar. A Celina, que era uma das primeiras de Maria, veio com o recado dela. E Maria, e naquele momento plasmou-se aquele pergaminho dizendo tudo aquilo que nós já conhecemos. E ela, Celina, falou, Maria está te falando, pediu para que eu falasse a ti, que tu já não precisa mais estar neste ambiente da Terra. Tu pode já estar em patamares superiores. Aí ele falou assim, Celina, avisa para nossa mãe Maria Santíssima. Ele falou até um tipo de rosa, né? Que se ela me permitir, eu gostaria de ficar um pouco mais aqui na Terra, porque enquanto houver um irmão nosso em sofrimento me chamando, eu gostaria de atender. Então, esses são os nossos exemplos. E às vezes nós somos convocados e convidados para alguma tarefa ínfima, pequena. E a gente fala, hoje não dá, sabe? Quem sabe amanhã. Então, doutrina espírita é isso, é entendimento. E o Sermão do Monte nos veio para nos trazer tudo isso, todas essas informações. Perfeito. Aí se a gente fala do primeiro capítulo, do segundo... O terceiro, na casa do meu pai existem várias moradas. Eu ontem fiz um comentário sobre esse título lá no centro que eu fiz a palestra. Jesus fala, irei te preparar o lugar e quando vier te buscar, te levarei ao local adequado pela tua condição. Então, veja bem, na casa do meu pai existem várias moradas. Vamos para a ciência. A NASA já confirmou, perante estudos, que existem aproximadamente 300 milhões de planetas com condições de serem habitadas. 300 milhões. A NASA, isso está nos livros, né? Nas pesquisas. Então você imagina, né? Existem planetas iguais ao nosso, inferiores ao nosso e superiores ao nosso, habitáveis. Então, como é que nós iremos conquistar um local aonde nós imaginamos ir? Porque todo mundo quer desencarnar e ir para o nosso lar. Até eu que sou mais bobo. Entendeu? Mas nós não conquistamos isso. Nós não conquistamos. Por quê? Porque a nossa vida de rotina é uma vida que ultrapassa até a ideia que os espíritos, nossos amigos, fazem de nós. Porque nós tropeçamos sempre. Os nossos joelhos estão sempre feridos, de tanto que nós caímos
em cima deles, pelas nossas inferioridades, pelas nossas tendências, pelos nossos pensamentos e muitas outras coisas mais. Então, se nós quisermos, como você falou agora, né, de querer reencarnar em um mundo melhor, a gente tem que conquistar nesse. Uma vez eu fui conversando com um amigo meu, né? Eu gosto sempre de contar historinha, né? Né? A gente ama ouvir as histórias, né? Eu falando com um amigo meu assim, espírita, eu falei, nós estamos nos preparando como espíritas para que quando nós formos ter uma outra experiência, nós sejamos convidados a ir para planetas inferiores à Terra para levar o Evangelho de Jesus. Não é legal? O cara falou, bem, Deus me livre. Já pensou? Aí eu falei assim para ele, você se esqueceu de Jesus? Que ele veio de um lugar aonde é só amor e felicidade. Ele veio para cá onde é só dor e sofrimento, onde todos são enfermos da alma, e ele veio nos colaborar. E nós botamos o cara na cruz, né? Eu falei isso para um amigo meu. Aí ele falou, eu acho que tu tem razão. Ah, mas eu não queria ir não, porque já pensou comer carne crua de novo, etc. Eu falei, se for a vontade de Deus e a nossa vontade também, nós iremos. Né? Tipo o Padre Anchieta, Manuel da Nóbrega, que eles fundaram São Paulo, né? Foi, o Padre Anchieta fundou São Paulo. E eles catequizavam índios, silvícolas, né? E até estava lembrando porque tem um livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, onde o governador do nosso, agora me faltou, Ismael, ele chega para pedir uma entrevista com Jesus e Jesus o chamou, né? E ele começou a chorar, começou a contar o que estavam fazendo, começou a chorar de não poder falar mais. Aí Jesus o abraçou e falou, calma, Ismael, está no livro isso, calma, Ismael, quem está fazendo vai responder por tudo isso, que estão fazendo isso com os escravos, com os silvícolas e tal. Então, a cada encarnação, a gente tem que aproveitar o máximo dela para poder suavizar a nós mesmos. Não adianta a gente querer, vamos dizer assim, querer ir para um lugar melhor, acima da nossa condição evolutiva. Não adianta. Vamos virar exilado de capela, bicho. Vamos voltar novamente. Então. A gente ia ficar deslocado, né? Sem dúvida nenhuma. Já pensou todo mundo falar de amor, ou ouvir aquelas canções, né? Aquelas canções suaves. Gente que gosta do funk, etc e tal, não vai se dar bem de jeito nenhum, né? Então, mas vai ter que se adaptar. O Chico também, vou te falar, viu? Nós tivemos, eu não sei se você chegou a conhecê-lo, eu tive a oportunidade... Chico Xavier, não. Eu peguei na mão dele e tal, vi o Chico de pertinho, sabe? Então, você vê aquele homem, rapaz, às vezes dá vontade de chorar só de olhar para aquele homem, para aquele cara. Por quê? Porque ele era o bem, né? Segundo consta, os pesquisadores, etc., que ele foi uma reencarnação de João Evangelista, né? Isso é pesquisa do povo aí e tal, né? Mas pela bondade, pela singeleza daquele homem, o discípulo mais querido de Jesus. E como que foi essa experiência de estar com ele? Foi lá? Você foi até lá? Foi, não, porque nós tínhamos sempre caravanas para Uberaba, né? Você foi com o Marco ou não? Não, eu fui com eu fui com pelo Fraternidade Espírita de Expansão Cristã. Depois eu fui com o Lar Espírita Cristão Elizabeth, que também fazia excursões para lá, né? Mas era muito, muito legal. Era um final de semana de aprendizado que você guarda tantas coisas, sabe? E verifica, porque em Minas, Uberaba, Sacramento e outras, aquela localidade, Mineiro, né? Isso, ali é caridade pura. Ali estão os espíritas que a gente poderia até dizer assim, nossa, eles vieram para cá mesmo, né? E a gente vai para lá para aprender. Passagens com a Cida, a dona Cida, era a dirigente do Hospital do Pênfego.
Hospital do Pênfigo, Fogo Selvagem. Eu já ouvi falar. Nossa, você precisa de ver, ela era de cor escura, de uma simplicidade fantástica. Ela sentava conosco assim, numa sala, ela sentava assim num dos cantos, né? E nós, só todo mundo de olho para escutar o que ela falava, para aprender, né? E ela, numa simplicidade, ela conversava com todo mundo e falava, e precisa de ver as roupas que ela tinha, tudo de grife, sabe? Nada combinando, um chinelo japonês de uma cor, outro de outra, tudo com simplicidade. E ela dirigiu um hospital do Pênfigo de uma forma assim exuberante. E desencarnou cega e numa cadeira de roda, que ela não podia nem andar. E cega. E ela contava pra gente assim, eu tive várias oportunidades de praticar caridade. Uma delas eu fui até princesa na Espanha. Vocês sabiam? Ela falando assim, vocês sabiam? E a gente ouvindo, né? E agora, essa encarnação, porque se eles me dessem a nobreza novamente, eu não ia trabalhar na caridade de novo. Então eu pedi para vir preta e pobre, porque aí não tinha jeito. E a história dela é linda de morrer. Linda, linda, linda. Ela era enfermeira de um hospital, onde apareceu essa doença, o pênfigo, e ela ficava... E pênfigo é o quê, essa doença? É fogo selvagem, a pele fica toda em carne viva, né? Sim, sim. E começou a aparecer no hospital, esse povo todo parecia lepra. E a direção do hospital achou por bem de tirar os caras de lá. Não, vamos botar os caras em outro lado, ou sei lá, né? Destratando, tirando. E tal. Queria tirar para evitar uma provável contaminação. E a dona Cida, ela ficou, se condoeu com aquela situação. Sabe o que ela fez? Levou tudo para casa dela. Uns 4 ou 5 doentes desse tipo, né? Eu não sei a quantidade. Levou para casa dela. Aí levou os caras. Aí o marido dela chegou e viu: o que é isso aí? Falou: são os doentes que o hospital não quis, eu botei aqui, eu vou cuidar deles. Era enfermeira? Auxiliar de enfermagem, né? Aí o marido dela: não, aqui em casa não. Ou eu, ou eles. Você resolve. Falei: eu prefiro eles. Aí o cara foi embora. Daí começou o tratamento. Olha, que luta, hein? Uma luta. E ela foi perseverante. Fez um hospital, foi presa. Porque ela foi para uma praça, eu acho que a Praça da Sé, eu não sei direito, né? Eu não me lembro, eu sei, mas eu não me lembro. Ela foi para uma praça pedir esmola, pedir dinheiro para poder sustentar, e acharam que ela estava fazendo alguma falcatrua, alguma coisa, e levaram presa. Foi. Mas sempre vinha condições para que ela pudesse trabalhar naquele hospital. E manter ela lá, fazia né? saco plástico, ela tinha uma fabriqueta de saco plástico para vender, para dar. E agora é um hospital enorme lá. Se você for ao Uberaba, Hospital do Pênfigo, Bezerra de Menezes, você vai lá, você vai ver. Agora, eu acho que ainda é a neta dela que supervisiona tudo. Inclusive lá, tinha encarnado, não sei se ainda está, um espírito de um dos personagens da época do Hitler. Acho que era Mussolini, encarnado. E ele costumava, esse Mussolini, ele costumava à noite urrar muito, mas urrar de medo, assim, aqueles urros de medo. E ela foi no Chico perguntar. Ela não sabia que era o espírito desse porte, né? E ela foi no Chico, perguntou ao Chico: Chico, eu tenho um espírito, não tem um menino lá que de noite ele fica urrando. Aí o Chico: minha filha, ele urra porque os inimigos dele o perseguem e são milhares. Ela: mas por que, Chico? O que ele fez? Aí ele falou quem foi ele. Ela falou: ele andava só de costa. Ele andava assim olhando para você, mas só andava de costas. Tomava resto de café da xícara que nós deixávamos. Você vê um espírito. E ela acolheu o cara, sabendo quem foi o cara. Por quê? Ele já estava resgatando, né? Era o início de um... E o Chico ainda falou assim: essa é a primeira das 10 próximas encarnações dele desse jeito. Imagina, meu. Eu falei: meu Deus do céu. E ela contando isso com uma tranquilidade. Mas a gente precisa ajudar, né? E a gente pode tirar até de lição, Toninho, no sentido assim,
você dizendo, né, da gente ficar fiel à caridade, ao bem, porque quando a gente se afasta, aquelas os instintos primitivos, as más paixões A tendência que nós trazemos, vem elas nos dominando, né? afloram. E às vezes, se a gente deixa sem freio essas tendências mais primitivas, a gente pode cometer algum ato nessa existência que pode prejudicar várias outras, né? Sem dúvida. E você dizendo essa introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, aí depois há muitas moradas na casa do meu pai. Aí vem aquela, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí você pergunta, como é que é ver o reino de Deus? Será que eu vou poder ver o reino? Vai, sem dúvida nenhuma. Mas ver é uma diferença muito grande de estar no reino, de fazer parte do reino, como Jesus faz parte. Então, essa é a grande decorrência do nosso processo evolutivo, mediante a várias encarnações. Eu vou, sem dúvida nenhuma, ver o reino de Deus, né? Apesar que o reino de Deus está dentro de nós. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, acho que é uma das primeiras, né? Falando do que é Deus e tal, se eu não me engano, tá ali, que o Allan Kardec pergunta se os espíritos puros, né, já viram Deus. E aí os espíritos dizem, não só vem, como os compreende. Exatamente. Então poderia ser essa analogia Isso. também para o reino de Deus, né? Exatamente. Não somente ver o reino de Deus, mas a gente também tem que compreender. Sem dúvida. E compreender o reino de Deus é aceitar o nosso próximo também da forma que ele se apresenta para nós, pela indulgência. Nós sermos indulgentes, né? Que nem aquela pergunta que Kardec fez aos espíritos, que está no Livro dos Espíritos. Está aqui, até aqui, ó. A pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E ele nos fala assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí, esse é o caminho, né? Para que nós possamos conseguir ver o reino de Deus. Mas benevolência é bom com todo mundo, que nem uma passagem que eu tive no hospital. Vê lá. Eu não sei se eu contei, acho que eu não contei isso aqui não, porque eu dei uma olhadinha nos outros podcasts e acho que não tem essa... nós fomos chamados para fazer a barba de um paciente no 2º G. Chegando lá, eu falei com a enfermeira, né? Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu peguei meus apetrechos e fui lá. Chegando, eu falei, olha, vocês pediram para fazer a barba do paciente? Falou, ó, é lá no último quarto, só que é um presidiário. Eu falei, não tem problema, é um irmão nosso, né? Presidiário. Tudo bem, tô no hospital, tô para servir. Aí cheguei no quarto lá, né? Tinha 2 polícias na porta, 2 PMs, né? Policial. Aí o senhor vai fazer o que aí? Falei, não, foi solicitado para que a gente cortasse a barba dele. O senhor toma muito cuidado, porque esse cara é violento, viu? É muito violento, né? Falei, não, fica tranquilo. Aí quando eu entrei no quarto, tinha um rapaz de cor grandão mesmo, daqueles enormes, sabe? Quase 2 metros de altura, algemado na cama, nos 2 braços. Eu falei, meu Deus, o cara deve ser violento mesmo, né? Mas eu vim ajudar ele. Aí oi, tudo bom? Eu vim fazer a tua barba, tudo bem? O cara balançou só a cabeça. Aí eu fiz a barba, eu fiz a barba e tal, né? Aí terminei de fazer a barba dele, pra ser bem rápido. Aí eu falei, tá pronto, você queria mais alguma coisa? Ele falou, dá pro senhor pegar uma bolacha que tá no criado mudo ali, nesse móvelzinho? Eu falei, dá. Aí peguei a bolacha lá. Aí quando eu peguei a bolacha, falei, como é que esse cara vai comer bolacha? Algemado, né? Deixaram um pacote de bolacha para aquelas bolachas recheadas, redondinha. Sim. Aí eu falei, tu quer comer bolacha? Eu falei, quero. Só me dá uma. Ele não falou nada, só me dá uma. Eu falei, lógico. Aí abri o pacote. Quando eu coloquei a bolacha na boca do cara, o cara tentou me morder. Abriu aquela bocona pra cima de mim, tentou me morder. Aí eu falei, rapaz, eu tô aqui pra te ajudar e tu ainda vem me agredindo? Que situação, meu. Aí, qual é que é a tua? Aí o cara, tio, eu tô muito revoltado. Aí eu percebi que o cara, né? Aí eu falei, mas revoltado com o quê? Tomou tanto tiro, bicho. Me falaram que tomou uma porção de tiro. Aí tu não morreu, tu tem que agradecer a Deus por estar vivo ainda. Aí eu aproveitei o embalo.
Falei, não é o momento de você fazer uma reflexão da sua vida, porque tu é um cara novo, cheio de saúde. Aí o cara começou, a lágrima começou a correr. Aí eu falei, é agora, meu. Aí comecei a falar, falei, procura Jesus. Vai procurar Jesus em qualquer religião. Ele vai estar lá para te ajudar. Procura ele que eles vão te mostrar o caminho. Para tu achar Jesus, ele vai te mostrar o teu caminho, o teu novo caminho. Procura ele, sai dessa vida. Tu tem mãe, provavelmente, tu deve ter pai, deve ter família. Imagina como eles estão sofrendo. Aí peguei minhas coisas e o cara ficou, sabe? Percebi que o cara... Mas os espíritos, naquele momento, me envolveram para que eu pudesse dar esse... Porque se eu chegasse lá e começasse a falar de Jesus, de evangelho e tal, o cara, eu não quero mais fazer a barba, não, sai. Já tá fechado para aquilo, exatamente. Né? Mas ele se abriu com o quê? Com a lágrima. E o que é a lágrima? É o sentimento do amor florescendo. Entendeu? Floresceu por intermédio dos olhos dele. Ele soltou aquilo que ele estava sentindo. Estava revoltado com a vida, sei lá o quê. Mas eu consegui colocar uma sementinha ali. E o interessante é que você não conduziu para o espiritismo, né? Não, a questão não é... A proposta do espiritismo não é ter mais adeptos, né, Toninho? Não. Mas veja bem, às vezes a gente, nessa condição, tudo bem, o cara errou na vida, ele assumiu um compromisso errado e está pagando por isso, na justiça dos homens. Mas a justiça de Deus também, a gente é cobrado. Porque é uma criatura dessa que persevera no mal, ele vai começar a voltar, reencarnar com debilidades, totalmente debilitados, entendeu? Ô Toninho, você falou da pomada do vovô Pedro. Certo. O pessoal pergunta bastante na página, né? Toda vez que surge o tema. E o que você poderia nos dizer sobre isso? Você faz parte do trabalho lá, né? Faço parte. É um trabalho muito bonito. Tem uma história fantástica, né? E a gente tem pesquisado muito sobre isso, né? Da pomada. Inclusive agora no Lar Espírita Cristão Elizabeth, no final de setembro, vai haver a confecção da pomada. Agora no começo do mês nós já começamos a fazer a higienização dos potes, a tarefa a princípio, né? E essa pomada é uma pomada milenar. A fórmula dela veio chegou até o tio Nunes, né, o João Nunes Maia, em 1972. Mas ela vem dos primórdios, da época de Jesus. Por quê? Teve uma época que um sacerdote egípcio, de nome Tailaha, ele tinha um processo infeccioso, né, mas ninguém sabia. Aí ele soube do nascimento do Messias, porque foi muito divulgado, né? De uma forma diferente, mas foi. E ele queria conhecer o Messias. Falou, não, eu quero conhecer esse Messias e tal, filho de Deus, não sei o quê. Aí ele foi ao encontro, parece que em Jerusalém. Aí chegou à casa onde Maria estava sentada com Jesus, bebê no colo. Aí ele olhou Maria olhou para ele e tal, e ele se fascinou com aquela imagem e tal. E ele chegou para Maria e falou, posso pegar ele no colo? Aí ela, claro, e deu Jesus para ele segurar no colo. Mas quando ele pegou Jesus tentou enfiar a mão dentro da túnica dele. Olha, enfiar. E ele estava com um processo perigoso lá, contaminante. E ele tirava a mão de Jesus e entregou para Maria com medo de que o Jesus, o Messias, se contaminasse. Mas ele conseguiu chegar lá. Aí ele pegou o cavalo, carruagem, não sei, e foi embora. Chegou no meio do caminho, ele sentiu um frescor assim e tal. E ele tinha no meio do peito uma ferida enorme que incomodava ele muito, por dor, por tudo aquilo que uma ferida incomoda. E era lepra. E ele tinha muito medo de falar que era lepra para os sacerdotes do Sinédrio, porque ele iria ser expulso. Porque naquela época a lepra, eles iam para o vale dos leprosos, qualquer que fosse a pessoa. Ele tinha muito medo. Mas ele naquele momento sentiu um frescor danado. Aí ele falou, nossa, o que é isso? Aí abriu as vestes dele e quando ele olha não existia mais ferida.
E ele, nesse momento, chega até a emocionar esse caso. Nesse momento, ele se ajoelhou e agradeceu ao céu por aquele momento, né? E falou assim: um dia eu vou trazer um unguento que irá salvar esse povo desta doença. Aí, isso depois ele desencarnou, etc e tal, reencarnou como Paracelso, vê só, esse Tailahá. Reencarnou como Paracelso. Quem que era o Paracelso? Ele era um alquimista, ele lidava com a natureza e etc, né? Depois reencarnou como Mesmer, né? Um estudioso do magnetismo animal. Isso tem uma história fantástica. Infelizmente não dá pra gente... Não, tá interessante, pode estar. Não dá pra gente ir com profundidade nisso, porque é uma história muito longa, né? E Mesmer, ele era um estudioso profundo do magnetismo animal, que ele achava que o magnetismo do animal curava, né? E ele já acreditava em tudo isso, né? E ele era médico também, como o Paracelso, que utilizava a medicina, inclusive a homeopatia, ela tem princípios de Paracelso, sabe? Bom, aí Mesmer começou a estudar e tal, e ele lançou uma tese sobre o magnetismo, e foi chamado de louco pelos amigos médicos também e tal, desencarnou. Esse livro aqui, ó, Além do Ódio. Deixa eu mostrar aqui. Ele foi lançado numa colônia de Hansenian, de leprosos, em Betim, Minas Gerais. Deixa eu procurar aqui. Peraí, para mim não errar, né? Ele foi para uma, ou melhor, ele recebeu uma mensagem que ele teria que lançar este livro, Além do Ódio, em uma instituição que abrigava essas pessoas que tinham problema de pele, lepra, essas coisas, né? Chamava, deixa eu procurar aqui, Bom, ele foi lançar esse livro numa colônia, né? E nessa colônia era dirigida por um senhor também, um rapaz, que também estava totalmente contaminado, não tinha nariz e tudo. Aí tio Nuno chegou lá, abraçou ele e tal, fez o que tinha que fazer, né? E ele levou para essa colônia aproximadamente de 105 a 110 livros, aproximadamente. Eu acredito que foi 105 livros. E ele ia doar esses livros para aquele povo da colônia, né? E aí o dirigente da colônia, né? O Pipoca, João Pipoca, ele falou, acho que não vai dar para todo mundo, né? O tio Nunes falou, acho que não vai dar para todo mundo, que tinha muita gente, tinha gente no salão todo. Quem foi doar foi o João Nunes Maia. Exatamente. Tá. Ele foi com uma comitiva, ele saiu de Belo Horizonte para Betim, num fusquinha com 8 pessoas dentro, aproximadamente. E os livros, né? Bom, chegando lá na colônia Santa Isabel, os espíritos agora começaram a me ajudar, porque eu pensei que eles não iam me ajudar. Colônia Santa Isabel, né? E ele chegou nessa colônia, abraçou o Nequim e tal, fez o que ele tinha que fazer, e ele tinha levado uma quantidade pequena de livros, né? Como é que se diz? Para dar para cada um das pessoas que moravam lá. E ele falou pro Pipoca, olha, acho que não vai dar para todo mundo os livros. Ele falou, não, tio, fica tranquilo. Aqui estão famílias. Então nós vamos dar um livro para cada família. E eu tenho certeza que os livros vão dar. Quer ver? Vamos começar. Aí começou a chamar família de fulano, família de ciclano, e foi dando livro. E os livros deram exatamente para a quantidade de famílias que tinha lá. E todos leram. Ainda sobrou um. Aí esse aqui é para você, pro João Pipoca, né? Bom, aí depois da reunião todos, esvaziou-se todo o salão, terminou e eles ficaram conversando.
E o tio Nunes, ele estava sentado a uma mesa junto com aqueles meninos os dirigentes lá. De repente ele olha para a porta e vê uma quantidade enorme de escravos vestidos a rigor entrando. E se enfileiraram, uma fileira de um lado e uma fileira do outro. E quando estava aquela ala aberta, entrou um personagem vestido a caráter da antiguidade, do século XVII, do tipo, né? Aí chegou perto do tio Nunes e falou assim: papel e lápis, que eu vou te passar uma fórmula de uma pomada, de uma pomada que vai curar esses nossos irmãos. Uma pomada que vai curar o sofrimento do corpo e também o da alma, né? E aí o tio Nunes olhou e falou: cadê o papel? Não tem papel. Aí ele viu os papéis que ele trouxe, o livro embrulhado no chão, pegou um pedaço de papel do chão, colocou. Aí o Niquinha, o João Pipoca tirou um lápis, um toquinho de lápis, deu para ele. Aí ele ditou a fórmula da pomada. E aí ele foi embora, né? E essa entidade, ela se identificou, né, depois de algum tempo, para o tio Nunes, como Mesmer, né? E Mesmer, que foi Paracelso, que foi Tailahá, que falou de joelhos, queria trazer um unguento que iria curar aquele tipo de doença. Então ele trouxe. Aí o tio Nunes pegou tudo aquilo, o tio Nunes foi buscar todas as ervas que ele passou, colocou em litros com água potável, né? Água filtrada, tudo higienizada, e enterrou aqueles litros, né, no local lá, e depois de um certo tempo tirou aqueles litros, porque com relação à lua, a decomposição de tal, para fazer o material que precisava, tudo com orientação, né, dos espíritos. E aí ele fez a primeira pomada, numa panela de pressão, parece que de 2 ou 4 litros, uma coisa assim, a primeira. E aí ele começou a trabalhar, a levar a pomada para esse pessoal de rua. Inclusive ele passava num rapaz que tinha um problema de pele também, próximo a ele, na região, e aí se tornou isso tudo que é a pomada Vovô Pedro, né? Bonito, né? E o Mesmer falou assim: qual o nome que eu vou dar para esse unguento? Ele falou para um nome simples, para um medicamento simples. Vovô Pedro, pomada do Vovô Pedro. Do Vovô Pedro. Depois veio aqueles questionamentos: por que, por que não colocou aí pomada do Mesmer e tal? Porque foi ele que trouxe. E aí ele explica que ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque ia, assim, vamos dizer assim, ia pensar que o tio Nunes estaria se favorecendo de um nome, de um personagem antigo, etc., para não vulgarizar. Então ele botou o Vovô Pedro. Perfeito. Que eu ia trazer a pomada para cá, rapaz, e eu esqueci, tu acredita? Para já mostrar pro pessoal. O potinho e Sim. tal. Mas não vai faltar oportunidade. Eu vou mandar uma foto, você vai e tal. Então, aí começou a fabricação, né? 1973 ou 74, eu não sei direito, né? E aí no Lar Espírita, a primeira pomada foi em 1994. Aqui no Guarujá. No Guarujá, E nós trabalhamos na primeira pomada, eu e a Cida, minha esposa, né? Só que nós não trabalhamos diretamente na pomada, porque o lar, ele tem uma atividade, até hoje, de dar alimento a pessoal de rua e etc. Então, o centro ficou totalmente equipado para a pomada. Não pode entrar ninguém. Ali é totalmente asepsiado, não tem, sabe, esses contatos com nada. Então nós ficamos numa casa em frente que também era do lar, né? Agora é um ambulatório médico. Eu e a minha esposa, nós ficamos coordenando as tarefas de sábado e domingo, lá naquele local, né? E ficamos lá e tudo. No sábado, demos o chá e o almoço para o pessoal de rua, o pessoal da comunidade. Domingo a mesma coisa, né? E nós não participamos diretamente na pomada, mas as outras nós participamos totalmente, né? Inclusive agora, que eu falei, vai ter uma pomada. E tem
E é um trabalho magnífico, que você sente a energia pulsando naquele meio. O amor das pessoas, né, que trabalham, e não são poucas, é aproximadamente de 150 a 200 pessoas, ou até mais, que trabalham naquela pomada, que vem lá no Guarujá, vem de todos os locais do Brasil. E é uma confraternização, nossa, contagiante, porque são nossos irmãos do caminho na tarefa da pomada. E deixa eu te perguntar, o pessoal pergunta muito, assim, onde conseguir para ter essa pomada, né? Como que ela é distribuída gratuitamente? Eu até não passou desapercebido esse detalhe. O Mesmer falou sobre o preço da pomada para o tio Nunes. E o tio Nunes se assustou com aquilo. Nossa, mas tem preço? Mas Jesus nos fala que nós temos que dar de graça o que de graça recebemos? Ele falou, Mesmer falando em espírito. E o preço vai ser Deus te pague. Esse é o preço da pomada. Porque essa pomada, ela é proibida de ser vendida. É distribuição gratuita. Então não pode se vender essa pomada. Inclusive, os espíritos falam que se houver uma comercialização dessa pomada, ela vai perder todo o efeito. Porque ali é amor que tem, ali, sabe? O conteúdo, a fórmula da pomada é vaselina, lanolina, as plantas que foi recomendada, que eu não sei, que só essa fórmula, né? Está no Centro Maria Nunes, lá em Belo Horizonte, né? Lanolina, vaselina, essa forma, mas o principal é o amor. A energia que todos aqueles colocam em cada potinho. Nós manuseamos, que nem essa vai ser aproximadamente 50 mil potinhos. Um por um. Limpamos, secamos, a higienização é com álcool, depois com detalhe, a gente vai secando tudo direitinho, guarda em sacos higienizados, num local fechado. E na confecção a mesma coisa. E essas pomadas vão para onde depois? O pessoal que está assistindo quiser ter acesso, vamos dizer assim. Eu inclusive vou deixar com você uma lista aqui dos postos onde se distribui a pomada. Em Santos, aqui na Praia Grande, no Geu. Sim. No Geu é a Tereza, né? A Tereza e o Marco. O Marco, ele faz parte da pomada. Sim. Ele costuma trazer para cá. Entendeu? No Geu, em Santos tem algumas casas também. O central mesmo é o Lar Espírita Cristão Elizabeth, né? Na Vila Baiana. Né? Perfeito. Eu vou depois postar para o pessoal que quiser saber. Vai estar no nosso Instagram e no nosso Facebook, tá? A gente vai fazer uma publicação com a imagem da pomada e o texto que eu vou transcrever aqui, o que está no papel, tá bom? Isso. E são vários postos no Brasil todo. Né? Geralmente o pessoal consegue retirar nas casas espíritas, né? É só na casa espírita, não tem em outro lugar, é só em casa espírita, né? Porque se caso, vamos dizer assim, a gente não pode confiar muito, né? Porque é meio complicado isso. E venda de um material que não é para vender, porque tudo isso é um trabalho de caridade. E Toninho, tem um amigo meu que ele tá com essa pomada, ele falou comigo inclusive hoje, que ele fala assim, Éder, eu tenho bastante fé, meu pai tá com uma enfermidade, mas tanto ele quanto a minha mãe é um pouco descrente, mas eu vou dar essa pomada para ele passar, tal. O que você poderia dizer assim? Tem alguma recomendação? Tem efeito, mesmo que a pessoa talvez que esteja utilizando não tenha tanta fé, ou se tem alguma história que você possa contar relacionado ao uso da pomada? Teve um senhor que procurou o Chico, certa feita, e falou que a esposa de um amigo estava completamente aturdida com uma profunda dor de cabeça, que não passava nunca. Tomava remédios, etc. e tal, e não passava nunca. Né? E o amigo foi no Chico, falou, Chico, pedindo um conselho, uma orientação para que eu pudesse fazer. Aí o Chico, ele sempre tinha uma pomada no bolso, falou, olha, leva lá e pede para ela passar a pomada na cabeça, né, na testa, na narina e assim e tal, que essa dor vai passar.
E o senhor levou a pomada para casa do amigo, né? Deu a pomada para o amigo. Aí passou. Na semana seguinte, acredito que sim, ou quando ele reencontrou, ele falou assim: olha, a dor de cabeça da minha esposa passou, mas eu não usei a pomada, não. Aí o rapaz falou: não usou a pomada e a passou? Como? Não tem mais, ela está agora tranquila, não tem mais nada e tal. Aí o cara foi no Chico e falou: ô, Chico, eu dei aquela pomada. Lembra aquele caso assim? Eu falei: lembro que eu levei a pomada e tal. Ele não usou a pomada e a dor de cabeça passou. Sem ela usar nada. Tá lá o vidro fechadinho, o potinho fechadinho. Ele: meu filho. Aquela senhora, ó o Chico falando, aquela senhora, ela teve o pai dela, que morava com ela, e desencarnou de um aneurisma. Teve uma dor muito forte de cabeça, mas ele ainda não entendeu a estrutura da vida espiritual, que a vida espiritual continua, e ele ficou lá do lado dela passando a dor para a filha, e a filha sentia a mesma dor que o pai, né? E quando você entrou com aquela pomada dentro da casa, a imantação da energia que aquela pomada fez no ambiente fez com que o pai dela desmaiasse e fosse encaminhado. Aí o cara ainda falou assim: mas espírito desmaia, Chico? Espírito desmaia, sim, lógico. E tal. E o espírito desmaiado foi encaminhado, e a dor só pela imantação do potinho. Você vê a condição da pomada. Então, é aquela coisa, no lar mesmo, antes da reunião de passe começar, quando nós entramos na sala de passe, nós passamos a pomada na mão. O coordenador da tarefa fica na porta com o potinho, a gente pega um pouquinho, passa na mão. Por quê? Porque nós vamos, apesar de às vezes a gente está numa condição meio desequilibrada e tal, mas a gente já está imantado com aquilo, e as energias passam por intermédio das nossas mãos, entendeu? Pela pomada. E tem vários casos. Comigo aconteceu. Comigo, nossa, eu tive aquele processo da apendicite suporada, lembra que eu contei Sim. aqui e tal, né? Quase desencarnei, foi também outro sofrimento que é para mim despertar também, né? Aí eu estava no hospital, né? A minha esposa muito apreensiva, né, e tal. Aí o que aconteceu? Eu fiz a primeira cirurgia, aí não dava muita febre, muita dor ainda, tive que fazer a segunda cirurgia, e o médico falou para minha esposa assim, falou: olha, o tecido do intestino dele não suporta ponto, está muito debilitado, não suporta ponto, nós vamos ter que fazer outra cirurgia, terceira. Aí eu liguei pro povo, né? Lá do lar. Acho que eu falei com o João, nem lembro. Acho que foi com o João. A minha esposa que falou, né? Então, apavorada, então. Falou: fala para ele comer a pomada. Põe um pouquinho na boca e engole, põe um pouquinho na boca e engole. Ah, mas vai comer a pomada? Põe um pouquinho na boca e engole. Comecei a comer a pomada. De manhã, de tarde, de noite, direto. Porque eu acredito, né? Eu já fazia parte Isso foi em 2000, no ano 2000 ou 2001, uma coisa assim. Aí comi a pomada, né? Aí o médico foi constatar nas radiografias, né? Nos exames de imagem, depois de alguns dias, né? Vamos ver o andamento, como é que vai ficar a bolsa de colostomia e tal, a gente vai ter que abrir de novo. Aí comecei a comer pomada. Falei: essa pomada vai me salvar. Aí o médico: bom, hoje nós vamos fazer o exame para ver o local que está vazando, para a gente abrir de novo, para ver se a gente consegue. Aí ele foi fazer a imagem, aí ele olhou a imagem e falou: poxa, eu não acredito, cicatrizou o intestino, o local que estava vazando cicatrizou, como é que pode um negócio desse? Aí eu olhei para minha esposa e falei: como é que pode, né, e tal, vê só, entendeu? E muitos outros casos, tem tantos casos da pomada para contar, que a gente podia ficar a noite toda aqui falando. Tem o caso do cachorro, teve uma pomada que apareceu um cachorro cheio de ferida, totalmente contaminado de sarna. Sabe aqueles cachorros tudo em carne viva? Aí ele chegou lá na pomadinha, onde estavam com festa, foi em Minas. Não sei se não me falha a memória, acho que foi em Araguari. Aí o pessoal fala: vamos passar a pomada no cachorro. Aí lotaram, embalsamaram o cachorro todo de pomada, passaram, sabe, embatumaram o cachorro de pomada, né? Aí o cachorro saiu e foi embora.
não apareceu mais. Aí no ano seguinte, tá lá o cachorro de volta, cheio de ferida, no outro ano da pomada. Aí, o cachorro aí tá coitado, tá com ferida e tal, né? Aí eles pegavam o cachorro, chapavam o cachorro de pomada. O cachorro ia embora. Aí perguntaram pro Chico, acho que perguntaram pro Chico, o que estava acontecendo com aquele cachorro? Eu falei, meu filho, aquele cachorro foi plasmado, foi materializado daquela forma para vocês encherem ele de pomada, para ele levar essa pomada no cemitério, para que a energia dessa pomada pudesse auxiliar aqueles espíritos que estavam ali, assim, vê só. Olha que interessante. Embatumava, enchiam o cachorro de pomada e o cachorro ia embora. Os espíritos materializaram um animal, um cachorro doente, para que ele pudesse levar a energia da pomada num local determinado para aliviar os espíritos que estavam ali em sofrimento. Muito interessante, hein? Nossa, nem fala. Uma vez tinha um menino, um dos casos também, não da pomada, mas um caso que aconteceu até pitoresco. O Adilson, amigo nosso, era um dos colaboradores da pomada que tomava a frente, tinha... como se fosse um coordenador, né? Ele teve um processo de próstata muito acentuado. E o médico, amigo nosso também, né, Dr. Serra, que fez a cirurgia dele, e quando o Dr. Serra saiu da cirurgia, ele, como nós trabalhamos no mesmo hospital, ele falou, nossa, eu quase perdi esse menino. Porque deu uma hemorragia nele muito forte, né? E ele estava na UTI, e aí os amigos ficaram do lado de fora, né? O Nível, a minha esposa, eu não lembro mais quem estava, em prece, e eu fui na UTI vê-lo e aplicar um passe nele, na UTI, discretamente. E aí quando eu cheguei na UTI, o Adilson estava com os olhos abertos, parecia que ele estava normal, mas ele não estava. Sabe, o espírito dele não queria sair do corpo para que o corpo ficasse numa condição melhor para receber a energia e se recuperasse, né? E ele estava, sabe, parecia que ele estava dopado totalmente, né? Aí me veio assim, porque eu tenho, de vez em quando eu tenho essas coisas assim, um pensamento já pronto, né? Como quem diz assim, ele vai sair dessa. Porque acho que era o padre Galeno que estava ali auxiliando na recuperação, né? Aí na hora que eles falaram isso, me deu uma vontade de chorar tão grande assim, de emoção, sabe? Aí eu falei, calma, Deus. Aí eu liguei para o João no lar, né? Para que eles pudessem fazer uma reuniãozinha para emitir energia, né? Vibrações para o Adilson. E nós ficamos ali, né? E o Adilson se recuperou. Aí eu falei para ele, né? Sobre isso que eu senti, né? Que eu tava, às vezes, quase que eu não conseguia nem falar, né? Você vê a qualidade do trabalhador dedicado. Sempre há uma esperança e uma sustentação necessária. Porque havia necessidade. Ele poderia desencarnar por uma hemorragia, como o médico falou. Deu uma hemorragia que ele não estava conseguindo dominar aquela hemorragia, sabe? Sanar aquela hemorragia. Então... Tem também aí a lei do merecimento, né? É lógico, entendeu? E ele tinha que passar também por isso, né? Quando a gente diz assim, bem-aventurados, né? O pobre de espírito. Às vezes a gente interpreta... De uma forma porque fala assim, equivocada. Porque a gente às vezes vê a pessoa falando assim, aquele cara é um pobre de espírito, de um Exatamente. modo negativo. E como é que Jesus ia estar enaltecendo, dizendo que ele vai ser um bem-aventurado, né? Como a gente pode compreender? Quando nós ouvimos falar, esse cara é um pobre de espíritos, nós já mentalizamos o cara, aquele cara totalmente para baixo, totalmente mal, totalmente... excluído, vamos dizer assim. Mas Jesus não nos quis dizer por esta bem-aventurança dessa condição, e sim os humildes. Ele fala dos humildes, os pobres de espíritos, os humildes, os ignorantes, vamos dizer assim, né? Que ignoram aquelas coisas erradas. Os humildes que aceitam a Jesus, aceitam os conselhos, os humildes. Porque ser humilde é muito difícil.
ser humilde, alguém que está passando uma mensagem para mim. Eu não consegui ainda desligar. Peraí, porque só. É que esse meu celular, ele caiu no chão, me estraçalhou tudo. Rapaz. Tive que trocar uma porção de coisa. Antes eu tivesse comprado outro. Mas agora eu vou desligá-lo. Não, fica à vontade. Pronto. Acabei de desligar. Agora eu não falo mais. Então, os humildes, a humildade, é muito difícil ser humano abraçá-la. Porque, às vezes, conosco acontece isso. O cara chega e fala assim para você, você faz um sacrifício, aconteceu isso comigo há pouco tempo, você faz um sacrifício danado para comprar um carro melhor, né? Ou uma roupa melhor. E aí você tá vestido assim com uma roupa bonita e tal, aí chega um cara e fala assim para você, pô, que brega, hein, Toninho? Que brega, né? Aí você olha pro cara e fala, pô, gastei maior dinheiro nessa roupa e como é que o cara vem falar um negócio desse? Aí você perde a sua humildade. Se deixa a humildade de lá, porque o seu orgulho, a sua vaidade, o seu personalismo está falando mais alto. Entendeu? Ao invés de você falar assim, era a única que eu podia comprar com humildade. Sim. Porque aí o cara ia entender, pô, o cara é humilde mesmo, hein? Pô, o cara comprou essa roupa feia pra caramba aí, né? Mas é bonita pra ele. E o cara ainda acha bonita, caramba, isso é ser humilde. Jesus era humilde. Até mesmo reconhecendo a nossa limitação, nossa inferioridade, né? Porque às vezes a gente avança um pouco numa determinada área da nossa vida e a gente pode acabar acreditando que estamos acima, né, dos outros por conta disso, né? É o personalismo funcionando. Se nós pudéssemos entender, ou melhor, até ouvir aquela pessoa que vem trazer a nós um conselho ou uma opinião, né? A gente deixar a nossa opinião de lado e prestar atenção na opinião que ele está nos falando. Como nós falamos no início, a gente ouvia a pessoa e seguia aquela pessoa. Não. Entendeu? Então, a gente ouve. Se a opinião dele não for a nossa, né? Deixa ele falar, tudo bem. Com humildade, sem menosprezar o nosso semelhante, sem agredi-lo. Então, isso é humildade. Então, bem-aventurados os humildes, Jesus quis dizer aquilo. Porque todos aqueles que estavam com ele eram humildes, porque estavam ouvindo Jesus. Aí eu fico imaginando Jesus no alto daquele monte, né, sem nenhuma tecnologia, falando para milhares de pessoas, com aquela voz meiga, sublime, suave, e todos ouviram Jesus falar. Impressionante, né? Então, eu lembro dessa situação de Jesus no monte falando para as pessoas, e todo mundo ouvindo, e às vezes você está falando no próprio centro espírita, porque eu falo em centro espírita e vejo as pessoas na minha frente, né? E às vezes eu procuro até mudar um pouquinho o rumo da conversa para despertar alguém, né? Às vezes a gente vê a gente dormindo, a gente conversando no celular, sabe? Então, e a gente lembra do Sermão do Monte que todos estavam ouvindo, todos. Tem um documentário falando do Eurípides Barzanufo, que o pessoal lá dizia que quando ele ia falar, que ele estava falando ali, o quarteirão todo ouvia, pessoas distantes ouviam e não tinha nenhuma tecnologia, né? Era algum efeito ali, de uma mediunidade ali que a gente pode compreender que talvez ocorreu de forma similar ali com Jesus, né? O Eurípides tem até uma história dele aqui que eu peguei. O Eurípides era fantástico, né? Nós conhecemos o local onde ele... As sobrinhas dele, né? Em Sacramento. Acho que é Sacramento ou Uberaba, não lembro a cidade. Nas nossas excursões passavam também por lá. E de manhã fazia-se o evangelho, a água, não era nem água, era chá, servida em xícaras, e para uma porção de pessoas, não era para uma só não, né? E... eu acho que é Ergorina, é Ergorina, a sobrinha dele, é isso, né? E nós vivenciávamos a história dele com elas, né? E certa feita elas falaram que uma vez ele estava dando aula, ele dava aula sempre no meio da natureza,
debaixo de árvores, etc. Né? E aí ele estava dando uma aula, daqui a pouco ele adormeceu na cadeira. Aí o pessoal ia pensar que ele estava se sentindo mal, ia ver alguma coisa. Aí um dos alunos falou assim, não, deixa. Ele não está aqui não, ele foi fazer alguma coisa. E ele ia fazer partos em outros locais, que ele era chamado pelos espíritos. E ele se apresentava como tivesse normal. Fazia como se tivesse encarnado, mas o corpo estava num lugar... tem um nome que é bicorporeidade. Bicorporeidade. Ô, Toninho, lendo o Evangelho, né, no Bem-aventurado dos Aflitos, tem um item lá que me chamou a atenção, o bem e mal sofrer. Como você faz, né, há muitos anos assim, essas atividades no hospital, com voluntariado ali, como que você poderia nos esclarecer, né? Porque o sofrimento é sofrimento, né? O que seria esse bem sofrer e mal sofrer, né? Nós falamos aqui agora, o bem sofrer é aceitar o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. O mal sofrer é você espraguejar o sofrimento. Que essa praga dessa doença chegou a mim, eu não mereço isso e tal. Não, nós merecemos. Tudo aquilo que nós passamos na terra, no corpo, é necessidade do nosso processo evolutivo. Não tem por onde, né? Porque, que nem eu falei aqui do capítulo 9, que também faz parte das bem-aventuranças, né? Daquilo que Jesus fala sobre a paciência. A dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, mas sim regozijai-vos pela dor. Olha, não vos aflijai, não temas, porque ela vai passar, né? Ela vai passar. Tanto é que hoje em dia sofre-se muito menos com a dor do que antigamente, porque o que nós temos de medicamento avançado para nos auxiliar nesse sofrimento, a gente vê lá no hospital. A nossa atividade no hospital agora é quase que se restrita a buscar medicamento na farmácia para levar para as enfermarias. Né? A maior parte. Nós ainda cortamos o cabelo, fazemos a barba, oferecemos material de primeira necessidade para aqueles que estão no SUS e não têm condição, pagamos condução, compramos muletas e sim vai. Mas a potência, né, o maior potencial do nosso trabalho é buscar medicamento e entregar nas unidades. E aí, uma amiga nossa, né? Isso, logicamente, para nós é quase que normal acontecer, né? Ou melhor, é o pensamento de cada um, nós temos que respeitar. Falou para mim assim, Toninho, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. A gente não tem mais contato com o paciente, agora é só ir na farmácia, pega medicamento, leva na unidade, depois volta e vem para cá, pega de novo, recebe telefonema, vai buscar de novo, só pegando medicamento. Eu falei, você já percebeu na atividade que você faz, pegar medicamento? O que o medicamento faz? Ele vai auxiliar na cura ou no alívio das dores, não é isso? Imagine você pegando esse medicamento com amor. Lembrei da pomada. Pegando esse medicamento com amor, se apressando para levar logo esse medicamento para que a pessoa se faça com ele e desacelere aquela dor que o está acometendo. Se você colocar amor, ele vai entrar naquele saquinho, vai entrar dentro da ampola ou do comprimido. É a energia que você está cedendo. Por isso que, aí falando para ela, por isso que quando nós entramos no hospital, nós temos que esquecer a nossa vida lá fora. Vamos servir. Sabe para quem? Para Jesus. Não para o paciente, para Jesus. Porque ele precisa de nós nessa condição de amor. Só isso. Imagina você pegar um saco com 3 ampolas, 4 pomadas, 3 comprimidos, etc. e levar na enfermaria. Mas aí você, com aquele saquinho, você com cuidado, para não cair no chão e quebrar alguma coisa, e com o sentimento de que você vai auxiliar, levar o mais rápido possível para o paciente se aliviar. Então aquilo já gera uma energia. E essa energia já embute naquilo tudo. É que o pessoal não entende isso, sabe? Muitos não são evangélicos, etc. Mas nós procuramos, quando temos um gancho assim, né? Tem muita irmã nossa lá, que é voluntária, que fala assim, nossa, como eu gosto de ver o Toninho falar, que ele fala umas coisas assim que a gente pensa muito, né, e tal. E é verdade, por quê? Porque são as noções que nós já temos, né, aprendida, que nós aprendemos com o nosso dia a dia,
de caridade, de amor, de trabalho. Então, é isso que nós temos que passar, né? E nesse mal ou bem sofrer, também influencia. Sim. Você chegar no paciente, como eu já contei aqui, do cara que está lá com um dreno, um dreno nasogástrico, né? Com uma cirurgia como eu fiz, só que a dele foi muito mais simples, apavorado que não queria aquele tubo no nariz dele e queria ir embora logo. E eu falei para ele algumas palavras e o cara acalmou. Como eu falei assim, que beleza, você sofreu uma cirurgia de apendicite? Ah, sim, tio, mas eu não aguento esse tubo aqui no meu nariz, eu tô... E a mulher do cara apavorada, porque estava vendo o cara nervoso e não conseguia consolar. E eu fui lá e falei, peraí que eu vou te mostrar um negócio. Eu levantei minha camisa e mostrei um corte de 30 centímetros na minha barriga. Eu passei por isso que tu passou. Só que, quando tu fez a cirurgia? Ah, eu fiz ontem. Eu falei, até... Então, quando eu fiz a cirurgia, somente... mais ou menos uns 6 dias eu passei na UTI, 3 em coma. Tu acredita? A mesma que tu fez. Tu vê como você é um cara, né, de sorte, que a tua só tem esse cortinho, esse dreno. Eu tenho certeza que amanhã esse dreno não vai estar mais, porque eles vão tirar esse dreno de você. Aí eu botei o cara lá pra cima, né? Ai, muito obrigado. Isso aí a esposa já sorriu, ficou mais calma. No dia seguinte o cara tava sem dreno. E a esposa tava na porta lá, feliz. E o cara, ô tio, e aí, tudo bem? Muito obrigado e tal. Muitas vezes a caridade é isso, é elevar o ânimo do próximo, né? É só isso, é só isso. A caridade não é, a caridade não é você botar dinheiro na mão do transeunte que te pede, também. Mas o mais importante da caridade é você energizar aquele que está na sua frente, precisando, às vezes, somente de um olhar afetivo. Um aperto de mão, um abraço. Perfeito. Eu cortei o cabelo do menino. Esse foi um ensinamento também muito legal. Na pediatria oncológica. O terceiro terceiro E. Aí pediram pra gente cortar o cabelo do menino. Falei, não, eu vou lá. Aí peguei meus apetrechos e fui lá. Aí cheguei lá no quartinho do menino, né? Tá aquele menino, aquele olhar pálido, sabe? A gente vê que é doente mesmo, né? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, oi, tudo bom? Tudo bem. Eles pediram para mim cortar o seu cabelo. Como é que você quer que corte? Falei pro menino. Aí ele falou, tio, passa a máquina. Meu cabelo vai cair mesmo. Eu sei disso. Eu tô doente. Consciente. Mas ele não falou chorando, ele falou consciente. Olha o espírito que está ali. Olha o espírito que está ali. Sabendo daquela condição que provavelmente vai desencarnar, porque a neoplasia leva mesmo ao óbito. É muito difícil. Tem casos e casos, lógico. Sim. Mas a gente vê uma criança morreu e tal. E aí? Mas é um assim, espírito. Você fala, de onde tá tirando essa força, né? Provavelmente já é um espírito que tinha tanta consciência que até tinha consciência do seu plano reencarnatório, né? Claro. Sabendo que iria viver pouco tempo na vida física, né? E mesmo que não tenha uma consciência total, né? Que tenha o esquecimento do passado, mas ele traz no íntimo e na personalidade dele, né? Ele sabe que tá passando aquilo porque ele precisa passar, entendeu? É que nem o menino que eu falei no caso que deu... Que viralizou, né? Viralizou, entendeu? Eu fui questionar os espíritos na capela, por que ele morreu? Por que ele desencarnou? Nós pedimos tanto, é uma criança tão bonita, jovem, a mãe também, aquela coisa toda... Aí os espíritos falaram, meu filho, você não sabe que é um contaminado pelo passado? Você não sabe que é um endividado? E ele ali deixou com todo aquele sofrimento um pouco das suas dívidas. Aquilo me deu, sabe? Assim eu falei, caramba. E comigo aconteceu também. Porque mesmo a gente sendo espírita, a gente às vezes tem um olhar de encarnado imediatista, né? Que não vê o que está por trás, né? Exatamente. É sobre a mediunidade da presciência, né? Podemos mudar? Acho que a mediunidade de você prever o futuro e poder alterá-lo. Eu entendi dessa forma, né? Exatamente. Sinceramente, eu não tenho assim uma resposta plausível, né? Podemos mudar. Eu lembro de uma vez que o Chico, ele tinha uma mediunidade que quando a pessoa vinha falar com ele, ele sabia quando a pessoa ia desencarnar. E ele ficava apavorado com isso. E ele insistiu, pediu de joelhos aos espíritos e a Deus, a Jesus, para que tirasse essa mediunidade dele. E foi tirada. Olha que foi tirada.
Então, às vezes, vamos dizer assim, você tem uma premonição do futuro, sem dúvida, e você não quer ter. Pede para tirar disso, né? Porque, na realidade, a mediunidade, ela é orgânica, todo mundo tem, né? Nós temos a glândula pineal, que é o funcionamento da mediunidade é por ela. Então, vamos dizer assim, às vezes a gente pode pedir. No meu caso, com mediunidade, eu até hoje, já contei aqui, não tenho vergonha de contar não. Eu tenho um pouco de medo de ver entidades espirituais. E quando eu vejo, eu me arrepio todo. O medo e tal. E os espíritos não se apresentam para mim, porque eles sabem que se apresentar a mim, eu vou morrer do coração, entendeu? Entendeu? E eu já pedi para que eu não tenha essa mediunidade de evidência. Mas é uma mediunidade que quem a tem fala fantástica, bonita. Você vê cada coisa, você vê coisas desagradáveis, sem dúvida. Mas você vê coisa muito bonita também. Mas quem sabe, daqui a um tempinho, eu posso até ter a possibilidade de ver, né? Mas eu acredito que ainda o meu coração velho aqui não está preparado não, né? Mas, quem sabe, de repente, né? Eu sinto a presença dos espíritos. Sim. Quando eu estou, principalmente no meu quartinho lá estudando, né? Eu tenho minha biblioteca e tudo, eu sinto eles atrás de mim, né? Mas só que tem gente perto lá, né? Ele fala, não, tem gente aqui, qualquer coisa, eu chamo alguém aqui, né? E tal. Mas, principalmente quando eu estou sozinho, o que eu sinto mais? Parece que tem gente me olhando com a cabeça assim da porta, sabe? Mas eu fico tranquilo agora. Sim. Agora eu não tenho tanta paura como eu tinha antigamente, né? É interessante quando você comentou de forma superficial da outra vez, que você esteve aqui, né? Sobre esse certo receio, medo ali da espiritualidade. O pessoal se identificou bastante nos comentários. Foi. Falando, olha que legal, é bom, né? Porque às vezes a gente... Foi pela sinceridade. Porque às vezes... podia falar, eu sei, eu tenho minhas deficiências. Sim. Eu estudo, eu procuro entender, mas eu tenho minhas deficiências. São muitas. Não é porque eu sou espírita que eu tenho a possibilidade de levar o evangelho nas casas espíritas, tenho a possibilidade de, às vezes, consolar uma pessoa e tal, que eu não sou nada não, eu sou igual a todo mundo. Eu tenho, graças a Deus, a possibilidade de ter a doutrina como a minha meta. Perfeito. Entendeu? A minha meta, o meu futuro está aí. A minha filha gêmea nasceu com uma mancha grande na coxa. Será que é alguma coisa que aconteceu na encarnação passada? Tem como eu saber? Veja bem, essa mancha roxa pode ser até na decorrência da gestação, ela tomou alguma pancada ou bateu daquele lado e pegou. Pode ser até que seja isso, entendeu? Como pode ser um sinal também de nascença. A gente não tem uma definição se pode ser ou não alguma coisa que aconteceu com essa mancha nela, né? Tem várias possibilidades, né? Ela pode até, de repente, o meu filho André, a minha esposa teve um acidente quando ela estava grávida dele e ele nasceu com um processo no joelho, entendeu? Eu não lembro se ela caiu, se ela bateu, uma coisa assim. Mas, porque ela bateu ali, pegou o joelhinho dele, mas foi tratado e curado, entendeu? E fez uma cirurgia espiritual. Interessante que naquela época, rapaz, são aqueles casos, é interessante. Os amigos pediram para que deitasse ele um determinado horário, né? Na cama, assim, era bebezinho, né? Com a chupetinha na boca, para que ele não chorasse, que os espíritos iam fazer o tratamento ali, né? Esse negócio de cura espiritual não existe, é tratamento. Quem se cura somos nós. A nossa cura está conosco, né? Bom, aí eu coloquei o menino lá, deixei a porta meia entreaberta assim, para não atrapalhar, e ficamos na sala em orientação. E o menino com a chupetinha na boca e tal. Aí ele começou a chorar. Falei, e agora? Quando eu fui olhar, a chupeta dele caiu. Aí falei, meu Deus, e agora? Vamos entrar para colocar a chupeta? Entra, né? Eu não tinha muito conhecimento naquela época, casadinho de novo. Aí entra, não entra. Aí agora e agora? Aí o que aconteceu? Ele parou de chorar. Parou de chorar. Falei, caramba, parou de chorar. Fui olhar, a chupeta na boca dele. Quem colocou? São casos e casos, né? Se você fala isso para uma pessoa leiga, você está viajando na maionese, né? Sim.
Chupeta na boca do menino. E através da doutrina espírita a gente pode compreender ali o ectoplasma, o próprio... algum dos amigos que estavam lá, sim, auxiliando na vibração e tal, fizeram com que a chupeta voltasse. Sim. Você viu aquele filme Ghost? Sim. Então, lembra aquela vez que o cara queria pegar a lata, ele ia ensinar o cara que estava dominando o trem, pegar a lata, e não é assim, é assim, quer ver? Aí o cara mentalizava e a lata ia. É que, na realidade, a gente vê essas situações e aí que a gente vê que a gente não conhece nada de espíritos, de mundo espiritual. Graças a Deus nós temos os parâmetros, mas a gente... E o interessante que, lendo as obras de André Luiz, me chamou a atenção que ele estava no nosso lar, que era um intermediário ali, vamos dizer assim, no plano espiritual, uma colônia boa. E aí quando ele vai fazer, depois já de algum tempo nas obras seguintes, né, que ele vai num local mais umbralino, digamos assim, para auxílio, ele fica surpreendido que ele vê espíritos volitando. Ele fala, pô, mas lá no nosso lar nem todos sabem volitar. Então numa colônia já que tem que ter um certo grau de equilíbrio interno ali, né? Mental. Né? E aí numa zona umbralina, que são espíritos inferiores, a gente vê espírito volitando. Aí o instrutor diz, né, que eles aprenderam. É o conhecimento, né? É lógico que o conhecimento tem um limite, porque para avançar tem que ter também a moralidade, né? Mas para a gente fazer algumas coisas, em alguns casos, basta a gente querer e saber fazer, né? Claro. O importante é o querer fazer, né? Se este que mencionou dali em diante mudar de vida para o bem, este passado no mal pode se apagar para ele, ou mesmo que ele tenha mudado o seu comportamento, o mal que fez terá que resgatar. Acho que falando sobre essa pessoa que teve uma vida de criminalidade, em algum momento ele tem aquela mudança. Aí você tinha dito que se ele não muda, na próxima encarnação ele poderia vir debilitado. Se no meio dessa existência a gente tem essa mudança de passar a fazer o bem, vamos dizer assim, antes fazíamos mal e passamos a fazer o bem, ainda tem algo o que resgatar na próxima encarnação, ou a gente meio que consegue equilibrar? Como que fica? Todas as nossas passagens inferiores, elas vão ter que ser revistas, de uma forma ou de outra, ou pela dor ou pelo amor. E a maioria das vezes é pela dor, né? Então, na realidade, a pessoa que mudou, ela já despertou para o bem. Então já é uma grande mudança. E ela não, provavelmente, fará mais o mal do jeito que ela fazia antes. Ela pode fazer algum mal, mas não tanto quanto. Esse chama-se o processo evolutivo. A nossa evolução está aí. Cada vez que nós insistimos no mal, nós temos muito mais dificuldades em encarnações, vamos dizer assim, futuras. Então, até que vai chegar um dia, como o presidiário lá. Quem sabe o cara não mudou de vida? Por quê? Porque nós falamos de Jesus. E o caminho é Jesus, não tem outro caminho. É o amor e o caminho é Jesus, o que ele ensinou. As instruções do Sermão do Monte. Então, a mudança existe. Nós não vamos ficar sempre no mal, não. Porque o mal nunca vai vencer o bem. Entendeu? Então, vendo dessa forma, o importante é nós abraçarmos o bem o mais rápido possível. Então, a pessoa... Eu conheço muita gente que era mal e não virou bonzinho, mas está se reestruturando. Perfeito. Na moral, entendeu? Então, o importante isso está no Evangelho. Conhece-se o verdadeiro espírita cristão pelo esforço que ele faz em se mudar intimamente. Perfeito. Então, se você fizer um esforço para mudar-se para melhor, é válido. Aí você vai afastando. Mas a dívida continua, você vai ter que responder. Perfeito. Tem que pagar a duplicata, porque ela não vai ficar lá não, meu. Excelente. Pode até parcelar, né? Mas... Ah, sim.
Quero saber por que eu amei tanto meu marido e ele foi péssimo marido. Ele faleceu, mas mesmo assim eu ainda não consigo esquecê-lo. Então, tem alguma coisa que daria para comentar sobre? A socorro. Veja bem, esse amor, tenho até um caso para falar desse jeito aí, né? Lembra daquela história da senhora que estava no hospital cuidando do marido que traiu ela, com uma menina mais nova? Não sei se você se lembra. Você falou aqui? Me chamaram para fazer a barba de um paciente, e o paciente estava totalmente prostrado, e uma senhora sentada na cadeira. E conversando com a senhora, eu descobri que aquele paciente, que estava numa situação muito difícil, traiu a esposa com uma menina mais nova e a largou por ela. E ela continuou amando aquele homem, mas como se fosse um filho. Porque o amor incondicional é aquele que nós amamos sem querer retorno daquele amor. Nós simplesmente amamos. Uma vez chegaram para o Chico e falaram assim: ah, Chico, meu filho não tem jeito, ele já foi preso e continua na vida do crime, não sei o quê e tal. O que eu faço? Continue o amando. Porque é o filho e precisa do amor. E um dia esse amor vai despertar naquele homem, naquela criatura do mal, o bem. Entendeu? Então, às vezes, tem casos e casos, tem livros, né? Há 2000 anos. Você leu 2000 anos? Sim, depois sim. 50 anos após. Paulo e 50 anos depois. Paulo e Estevão, que, nossa, o amor dele por aquela menina, né, que desencarnou e ele, né, maltratou ela muito. Então, geralmente a mulher ama mais fácil do que o homem. O homem é mais endurecido. E até mesmo, né, a gente pode até compreender que mesmo a pessoa ali recebendo o mal como troca e ela dando o amor e o bem, talvez, como a gente estava dizendo, que o nosso íntimo sabe, no nosso íntimo a gente sabe que tem um vínculo, talvez será que numa existência passada eu não fui aquele que conduziu aquele espírito para o mal? Sem dúvida. E hoje, com aquele compromisso firmado de ir, mesmo recebendo em troca, porque a gente está vendo só um pedaço do frame ali, né? Mas será que antes o meu espírito, no meu íntimo, eu não compreendo que fui eu que o conduzi para um mau caminho e hoje eu assumi aquele compromisso de, mesmo recebendo em troca, não a mesma altura do amor, mas tá fiel ali, firme, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Nós precisamos entender dessa forma. Ver como a doutrina espírita ela nos influencia de uma forma tão assim firme e forte, para que a gente possa entender dessa forma. Sim. Né? Com relação aos nossos endividamentos passados, nossos compromissos passados. Então, esses compromissos, se nós sabemos que temos, não sabemos quais são, então nós vamos trabalhar no amor, na caridade, para que esses compromissos sejam diminuídos, porque nós escolhemos o caminho do amor, não o da dor. Porque se nós continuarmos odiando aquele que foi colocado no nosso caminho para nos testar, nós não fizemos nada. Entendeu? Perfeito. Vamos perder a oportunidade, né?